Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje tem por título, anote, no seu bloquinho de anotações, no seu caderninho de anotações: quem escolhe é Deus, não é o homem. Então anote aí, quem escolhe é Deus, não é o homem. A escolha de você estar aqui ouvindo a palavra da graça, o evangelho das boas novas, foi uma escolha de Papai Deus. Isso é uma soberania do Criador em nossas vidas. Foi Ele que quis assim. Não é a minha vontade, não é a vontade de quem está do seu lado. É a vontade de Deus em nossas vidas. E eu agradeço muito a Deus. Aliás, nessa graça, a gente tem que agradecer mais do que pedir. Agradecer mais do que pedir. Muito obrigado, Deus. Dentre tantas pessoas, eu fui escolhido. Eu fui tirado de um sistema religioso, de campanhas e correntes, onde eu estava sofrendo, em depressão, amargurado, para receber o entendimento da Tua graça. Deus quis iluminar os olhos do Teu entendimento. Foi uma escolha de Deus, abençoado, na tua vida. Te tirar daquelas campanhas, te tirar do espiritismo, te tirar da idolatria. Então a gente tem que agradecer mais do que pedir. É como se diz lá fora: Deus nos tirou de uma roubada. Nós estávamos sendo enganados em nome de Deus. Mas é como diz a Bíblia: a sua misericórdia dura para sempre. E é verdade, viu? E segundo a Bíblia, Deus quis você, dentre tantas pessoas, da sua família e desse mar de pessoas que há no mundo. Deus escolheu você, separou você. Meu filho, vem para cá. Você é predestinado para essa palavra, para sair desse sistema religioso. Olha o que diz o Evangelho, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. Isso é mistério puro de Deus, a escolha. Olha só. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 6. E começa assim, ó, o Evangelho. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, 6. A escolha de Deus na minha vida e na sua vida. Olha que lindo. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá o quê? A luz. Ele mesmo, veja, é como diz o título da reunião de hoje: quem escolhe é Deus, não é o homem. Não foi pela vontade do homem que você veio a este lugar. Você foi trazido por Deus aqui. Como eu também fui trazido por Deus para estar no púlpito e você aí sentado me ouvindo. Tudo isso é soberania de Deus. Grandeza de Deus em nossa vida, abençoado. Nós temos uma carne que milita para que a gente não se sinta amado, para que a gente não se sinta esse escolhido. Mas você é esse amado e você é esse escolhido por Deus. Em nome de Jesus. Nós temos uma carne que milita muito. Você não é esse escolhido, você não é amado coisíssima nenhuma, você tem falhas. Você tem erros, você tem um passado sujo, vergonhoso, que ficou para trás. Como diz Paulo, vamos caminhar para frente. E deixando as coisas para trás, esse passado vergonhoso, esse passado de erros, de fraquezas, por conta dessa carne. Nós temos uma carne que milita muito. A gente fala daqui: você é um abençoado. Mas ela não quer que você se sinta assim. Como que você é abençoado? Com tanta coisa acontecendo na sua vida, você não é abençoado não.
Então nós temos uma carne que milita. A gente fala, segundo a Bíblia, segundo a palavra, amando de Deus, e ela milita. Mas você não é isso não. Ela não quer que você se sinta um abençoado. Ela não quer que você se sinta que você é um escolhido de Deus. Que Deus tem esse amor realmente por você. Se Deus realmente me ama, pastor, mas por que eu passo por tantas coisas? Porque nesse mundo teremos o que? Aflições. Estamos ainda num corpo de carne, não saímos dele. Enquanto nessa carne estivermos, essas coisas acontecem. Adversidades, perseguição. É uma dor ali, uma doença acolá. E outras coisas mais que vão surgindo dentro da família, é problema na vida do filho, e etc, etc. Mas a gente não pode deixar que essas coisas nos separem do amor de quem? De Deus. Deus não te deu espírito de covardia, mas de perseverança, ousadia, determinação e fé no Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente agrada a Deus quando a gente persevera, confia em um nome de Jesus. Então a carne não quer que você se sinta assim, mas Deus quer que você se sinta assim. E eu recebo você com essa palavra dentro do seu coração. Deus me ama. Deus me escolheu. Ele me quer nessa palavra. Se Ele não me quisesse, Ele não teria me dado entendimento. Isso é muito importante. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A escolha de você está aqui, abençoado. Ouvindo essa graça, foi de quem? De Deus. Nós somos vasos na mão do Senhor. Nas mãos de Deus. Você é meu vaso amado. Meu vaso de honra. Diga, eu sou um vaso de honra. Escolhido. Se esse Deus tem tamanha soberania de me escolher, essa mesma soberania tem poder de arrumar a minha vida. Amém? De consertar muita coisa em nome de Jesus. Se tem poder de me separar, de me escolher, se há esse zelo de Deus, esse Deus também é zeloso nas outras áreas da minha vida. E tudo no seu tempo, na hora certa, em nome de Jesus. Diga, eu recebo. E essa palavra, e esse conhecimento que Deus nos revelou, a graça de Deus, não pode ser usada para outras coisas. Não tem que ter objetos, não tem que ter cerimônias, não pode ter correntes, não pode ter campanhas, é tudo pela fé. Quando Deus revela, quando Deus nos dá um entendimento da sua graça, que Cristo nos salvou, destruiu todo o mal, nos abençoou, que somos predestinados desde antes da fundação do mundo, e que somos herdeiros de Deus, e que a presença dEle está dentro de nós, porque somos santuário do seu Espírito, quando Ele nos dá a iluminação, nos dá entendimento que somos vasos em suas mãos, esse conhecimento não pode ter mais as coisas da lei. Amém? Não pode ter mais nada. É como diz Paulo em Hebreus 10:38. O justo viverá o quê? Pela fé. Tudo que ele faz é pela fé. Não tem que ter idolatria a nada. A homens, a pastor, ao altar da igreja, a manto, a gravata, nada. Arca da aliança, nenhuma arca de Noé. Esses dias eu vi na internet, uma igreja colocou uma arca gigante no altar. A arca de Noé. Representando a salvação para a igreja, dos problemas, do desemprego. Isso é um absurdo. A situação que a Bíblia conta é outra, não tem nada a ver com o que eles estão fazendo. Então o pastor mandou confeccionar, mandou fazer uma arca grande, para as pessoas sacrificarem dinheiro, e receberem o benefício da salvação, do livramento dos seus problemas. Assim como Deus salvou Noé e a sua família na arca, assim Deus fará com você. A mim, pessoal, se você participar do sacrifício.
Haja dinheiro, como diz a dona Divina, para encher essa arca. Uma arca gigante, enorme, no altar da igreja. Isso é um absurdo. Então, quando a gente é iluminado nos olhos, quando a gente recebe o entendimento de Deus, não tem que ter nada de objeto, não tem que ter nada disso. Objeto de idolatria na igreja, no altar da igreja. A quem Deus dá entendimento, não é mais para seguir essas coisas. Você que está me ouvindo, pastor, eu estou recebendo entendimento dessa graça, desse evangelho. Então você não tem que seguir mais essas coisas, abençoado. Abandona esse lugar, abandona essa igreja que tem escravizado você, a sua família, levado você a perder tudo que você tem. Então, com os olhos iluminados, a gente já não segue mais essas coisas. E temos que ser, como eu falei no princípio, mais gratos do que estar aqui pedindo. Porque o sistema ensina as pessoas a serem interesseiros. Elas vão mais para pedir, pedir, pedir. Parece que Deus só existe para isso. Ó Deus me dá isso, ó Deus me dá aquilo, ó Deus me dá um marido, ó Deus me dá uma esposa. Deus, eu quero um carro, viu? Eu quero um carro. Ó Deus, eu quero mudar de casa, porque a casa de aluguel eu já não aguento mais pagar o aluguel. Eu quero isso, eu quero aquilo. Olha, o Senhor transforma meu filho, transforma meu marido. E é o ano inteiro isso. Pedem mais do que agradecem. Parece que Deus, a Bíblia, ensina desse jeito, que Deus é para isso. Deus é para ser louvado, Deus é para ser amado, abençoado. É para a gente ter uma busca, uma consideração, um respeito. Não pode haver orgulho, não pode haver soberba, não pode ser um povo interesseiro. Nós temos que ter consideração, temor, obediência, respeito. E se ele achar, e se for da sua vontade, e se ele quiser, amém, Senhor. Eu estou precisando. Que seja feito conforme a tua vontade. O Senhor não tem obrigação nenhuma. Aquela igreja me ensinou a gritar contigo, a obrigar o Senhor, mas agora eu entendo que não é assim. Eu devo te amar e te respeitar. E que o Senhor acrescente no seu tempo aquilo que eu preciso. É assim que funciona. Quando a gente recebe entendimento, a gente segue desse jeito. E abandona o ensinamento religioso em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero mostrar para vocês o critério que Deus usou para escolher a nós. Está na Bíblia, sabia? O critério que Ele usou para escolher a mim e a você. Você quer saber? Então vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 27. 1:27. E começa assim o Evangelho, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. O apóstolo Paulo era essa pessoa. Ele está falando dele mesmo também. Que Deus escolhe as coisas o quê? Loucas do mundo, consideradas loucas para o mundo, mas não é para Deus. Se a gente analisar o histórico de Paulo, ele causou muitos males, mas Deus o quis. Soberania de quem? De Deus. Mistério de Deus. Como pode, pastor? Se a gente olhar lá em Atos, no capítulo 9, conta que o histórico de Paulo era mau, era ruim. Ele perseguia os cristãos, os discípulos. E, no entanto, foi escolhido para ser o apóstolo da graça, mistério de Deus. Deus quis. É uma loucura, né? Mas não é para Deus. Porque Deus vê o coração, em nome de Jesus. Seguindo. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios.
E escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar o quê? As fortes. O que veste o nosso espírito é fraco. Mas o Deus que está dentro não é. Amém? Por isso eu recebo que Ele me livra da angústia e te livra da angústia, que esse Deus me livra da depressão, do medo, da tristeza, do sofrimento, dessa doença, dessa dor, em nome de Jesus. A carne é fraca, mas o Deus que habita dentro não é. Por isso que nós temos que estar sempre declarando: essa carne é fraca, está enferma, mas o poder de Deus não está. Por isso eu me recebo em saúde perfeita em nome de Jesus. E aqui diz que esses que Deus escolheu, que para o mundo são coisas loucas, são fracos, Deus escolheu para envergonhar o quê? Os sábios. Olha só, os que se julgam fortes. Porque o sábio se julga o quê? Sábio. Acima de todo mundo, o dono da verdade. E ainda critica você quando vem à igreja. Você não passa de um idiota que vai lá para a igreja para dar dinheiro para pastor. É assim que esses que se julgam sábios, os donos da verdade falam, que você é um idiota porque você vem aqui servir a Deus. Essas pessoas não são humildes para reconhecer que precisam de quem? De Deus. Porque acham que nada vai acontecer a elas. Tem pessoas assim, viu? Elas acham que nunca nada vai acontecer com elas. Nada. Elas são fortes, sabe? Elas são autossuficientes, sabe? Intocáveis. E que não precisa de Deus para nada. Já aquele fraco, segundo a carne, ele reconhece que precisa de Deus. Ele é humilde. De repente não tem nem leitura, mas é humilde para se assentar, para ouvir a palavra de quem? De Deus. Já o que se julga sábio, eu não preciso. Isso é para gentinha. É para gente idiota como você que vai lá para levar dinheiro para ele. Você, sua mãe, seu pai, seus filhos, o fulano, o beltrano e o ciclano. É para gente idiota que vai para lá. Menos eu. É como diz o livro de Provérbios 11:2, que quando a pessoa é soberba, sobrevém a desonra, o fracasso. Pessoas assim, muitas delas estão morrendo e perdendo muitas coisas, por não ter consideração e respeito a Deus. Não trata as coisas de Deus com respeito. E muitas estão morrendo e perdendo muitas coisas. Nós temos que respeitar a soberania de Deus, as coisas de Deus, em um nome de Jesus. Amém? Seguindo aqui com a leitura, verso 28, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Nesse mesmo lugarzinho que você está aí. Vamos seguir lendo. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Vai vendo, hein? Quem escolheu? Deus escolheu. Deus escolheu. E nós estamos no meio desses que Deus escolheu. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de quem? De Deus. Mas vós sois de quem? Dele, em Cristo Jesus. Veja, ninguém aqui é do diabo. Todos nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja que evidência maravilhosa que fala. E você já deve ter ouvido muito isso das pessoas. Fulano é do diabo, o ciclano é de Satanás, é do demônio. E nós somos de quem? De Deus. Não tem como você ser de uma outra pessoa, se Deus está dizendo, você é meu. Você é meu. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor.
Amém, abençoado? Graças a Deus por essa mensagem de hoje. Graças a Deus. Que preencha a nossa vida, o nosso espírito, para que vivamos dias melhores. Porque quando a gente toma conhecimento de um amor desse, de uma palavra dessa, a gente vive melhor. Ele me escolheu. Ele cuida de mim. Deus está atento à minha vida. Senão eu estaria lá na religião, sofrendo. Não é verdade? Vejamos a escolha de Deus na vida do apóstolo Paulo em Atos, capítulo 9, a partir do verso 13. Atos 9, 13. E começa assim, a palavra do nosso maravilhoso Deus, bondoso. Em Atos 9, a partir do verso 13. Paulo precisou de uma conversão. De perseguidor, ele passou a experimentar o que é ser perseguido por causa do nome do Senhor Jesus. Amém. Agora tu vai sentir na pele o que é ser perseguido por causa do meu nome. Agora você vai entender, você vai sentir o que você causou na pele de muita gente. O que é ser perseguido por causa do meu nome. Então Paulo precisou de uma disciplina, de uma conversão, para em seguida ir recebendo a revelação do Evangelho da Graça, para entender que ele deveria deixar tudo que era da lei, para viver só por o Evangelho da Graça. Como aconteceu em minha vida e na sua vida. Quando Deus iluminou o nosso entendimento, a gente foi deixando tudo que é da lei para viver só para a sua graça. O mesmo aconteceu com Paulo. Deus foi revelando e as coisas foram se aclarando na vida dele. E Deus, após a conversão, em casa leia o capítulo todo, fala ao seu servo Ananias, olha, vai ao encontro de Paulo, ajuda ele lá, que ele está precisando. Faz uma oração na vida dele, determina a saúde, a cura, para que o espírito dele se ative, porque depois eu vou revelar para ele a minha graça, ele vai entender o que ele tem que fazer depois. Vai lá. A leitura que a gente vai realizar aqui, conta que Ananias começou a questionar, mas como, Deus? O histórico desse homem é horroroso, é horrível. E veja o que Deus falou. Atos 9:13. Ananias era um servo de Deus, que Deus usou para ir ao encontro de Paulo. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, se referindo aqui a Paulo. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento que escolhido. Já não importava para Deus o passado de Paulo. É por isso que nós temos que ter limpa consciência aqui em graça com o nosso passado de erros. Para Deus já não importa mais. Daqui para frente é a nova vida que Ele te dá através do Evangelho. A nova criatura, as coisas antigas ficam para trás. Você não tem que estar ruminando. É que há 10 anos atrás, pastor, fiz tanta besteira na minha vida. Esquece, porque Deus já lançou isso para trás. Então já não importava mais para Deus o seu passado. Veja que Deus não escolhe pela aparência, Deus escolhe pelo coração. Depois da disciplina, aquela conversão, traz ali um Paulo arrependido, diante do Senhor Jesus. Estava ali um Paulo reconciliado. Então já não importava mais para Deus o seu passado. Às vezes tem pessoas que ficam indignadas. Como é que pode, pastor?
O fulano estava perseguindo a igreja, falando mal do evangelho, falando da palavra, e hoje está aqui de volta, porque está arrependido. Entendeu que estava errado. Então, o passado já não importa mais. Louvado seja Deus pela volta desse irmão. É por isso que a gente recebe sempre todos aqui, que no tempo de Deus se arrependem do que falaram, do erro que cometeram. Que tem pessoas que se afastam, né? Por causa de picuinhas bíblicas. Ah, porque eu sei mais do que o pastor. Aí começa. Ah, que eu não concordo com isso, eu não gostei da cor da parede, eu não gosto do irmão. E aí vai. E outras coisas mais. Aí vai embora. Aí depois Deus ilumina, ó, você estava errado. A pessoa se arrepende e volta. Pessoas até que desejaram até a morte do pastor. Ah, tomara que ele morra. Que desgraçado. Pastor, já disseram isso do senhor para mim. O senhor não pode aceitar uma pessoa dessa de volta. Por que não? Está arrependido, é ovelha? E Paulo que fez muitos males? E Paulo que chegou a perseguir pessoas para matar? E Deus falou, olha, é um escolhido. Agora eu vou usar ele para a minha graça. Então, quando a pessoa vem, ela resolve voltar como fez o filho pródigo, a gente tem que receber com festa. Como tem sido aqui em nome de Jesus. Então, ninguém tem que olhar atravessado para ninguém. Ah, mas eu lembro que ele falou que o pastor tinha que morrer. Esqueça isso. É passado. O que importa é que é um escolhido que está ali com o seu coração arrependido de tudo. E aquilo, tudo que aconteceu, uma página virada. E se você é essa pessoa, pastor, estou muito arrependido. Eu já falei cada besteira do Senhor. Eu estou com a vontade de voltar. Volte, você será bem recebido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, será muito bem recebido. Pedra viva. Seguindo aqui com a leitura, olha só, verso 15 ainda, Atos 9. Mas o Senhor lhe disse para o servo Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Veja, todos precisam de quem? De Deus. Então não existe essa pessoa, olhe para mim, autossuficiente, sabe? Autossuficiente. Existe sim, pastor, o meu filho, o meu marido. Esse vai se render ao Senhor como Paulo. Porque Paulo era pá virada, como diz o outro. Coração duro. Perseguia a igreja de Cristo. Como algumas pessoas também perseguem a mim e a você por causa do evangelho da graça. Mas vai se render. Se é um escolhido, cedo ou tarde vai se render à voz do Senhor. Então não tem esse, ah, meu filho, não vai não, pastor. Não vai não. Não vai. Você se rendeu, abençoado. Eu me rendi ao Senhor. Então não existe ninguém aqui mais forte do que Deus, não. Mais forte e poderoso aqui é Deus. Então não existe esse. Ah, o alto, o sábio, o que está acima da... Não existe esse. Paulo se converteu. Esse também vai se converter. É que tudo tem o seu tempo. Então veja que a palavra da graça é para todos. Até para aquele que é uma autoridade, até para aquele que é um político, até para aquele que é um advogado, um médico, um enfermeiro, até para aquele que tem muita cultura, muito estudo, precisa de Deus. Não, você é uma ferramenta que vai levar minha palavra para muitas pessoas. Para várias classes de pessoas. Pessoas com muita cultura, com menos cultura, com muito poder aquisitivo, com menos poder aquisitivo, mas todos precisam de mim. Não tem esse. E cedo ou tarde, todos vão se render ao meu nome. Louvado seja. Eu recebo muitas pessoas sendo iluminadas para essa graça. Muitas. Muitas pessoas estão nos ouvindo agora,
sendo iluminadas para o entendimento desse evangelho. Seguindo, verso 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. De perseguidor, Jesus falou: agora você vai sentir na carne, Paulo, o que é ser perseguido por meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, se referindo aqui a Paulo, tá? Irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito que é Santo. Eu vim aqui determinar pela tua saúde, e para que você também, aquele que estava adormecido, seja ativado, a tua vida espiritual, o teu homem interior. Então, a partir daquele momento, ele tomou posse da saúde e também de uma vida espiritual que ativada. Amém? Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou o quê? A ver. A seguir levantou-se e foi o quê? Batizado. Porque o que aconteceu na vida de Paulo foi disciplina para conversão. Depois é que ele recebeu o entendimento do Evangelho. Não me enviou Cristo a batizar, e sim pregar o Evangelho. Então, depois é que ele começa a entender as coisas. O mesmo aconteceu com a gente. Enquanto a gente não tinha entendimento da graça, a gente se deixou ser batizado por um pastor da religião. Depois que a gente recebe o entendimento do Evangelho, a gente entende que não é mais necessário aquilo. O mesmo aconteceu com Paulo. É só você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ali ele entende, depois da cruz, isso não é mais necessário. Eu permiti que isso acontecesse em mim, porque até então, a revelação da graça ainda não me havia sido dada. O que estava acontecendo naquele momento na minha vida foi uma disciplina para conversão. Depois é que vem a revelação, as coisas vão se aclarando na vida do apóstolo Paulo. Eu me faço entender? Seguindo o verso 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então veja, né? O poder de Deus, a escolha de Deus, mais uma evidência que mostra para a gente que é Deus que escolhe e não o homem. E também o adormecido dentro de Paulo se despertou. Digo, o seu homem interior. O homem interior foi despertado na vida dele, em nome de Jesus. E com esse despertar, Paulo passou a viver. Isso é que é importante, viu? Para essa escolha. Eu recebo você também vivendo para essa escolha que Deus fez para a sua vida, que é viver no Evangelho da Graça. Vivendo para essa escolha e crescendo nessa escolha. Você tem que crescer, abençoado. Se esforce. Paulo se esforçou. Ele passou a viver para essa escolha. Agora que eu sou um escolhido, um instrumento, eu vou viver para isso. Para me dedicar ao Deus da graça. Eu me dedicava na lei, por que eu não vou me dedicar na graça? Ele era zeloso pela lei. Tudo que ele fez era por zelo à lei. Era por zelo àquela lei. Então, como Deus vê o coração, Ele vai ser também zeloso à minha graça. Se Ele é dedicado para a lei, Ele vai ser dedicado para a graça. Então eu vou pegar Ele para a graça. Vai ser loucura para o mundo, mas não é para mim. Como que pode? O servo logo perguntou, mas esse homem fez tantos males, o senhor não sabe o histórico, tentando contar para Deus, o senhor não sabe o que ele fez, como se Deus não soubesse, o senhor não sabe o que ele anda fazendo, mas eu quero ele assim mesmo, eu escolhi ele, para levar meu nome a muita gente aí, gente que tem poder financeiro, outras que não, mas que precisa de mim, mostrando que ninguém vive nesse mundo sem Deus, seja a pessoa qual for. Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 11.
E começa assim, atenção amado de Deus, você que está acompanhando essa transmissão nesse momento, recebo você fiel ao Evangelho, eu recebo você vivendo para essa graça, você congregando em o nome de Jesus. É muito importante congregar. Paulo diz na sua carta aos Hebreus: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Gálatas capítulo 1, verso 11. Paulo falando, a igreja de Cristo: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, Deus em Cristo Jesus revelou a graça para quem? Para Paulo. Deus não quis Tiago, o discípulo Tiago, para revelar a graça. Não quis João, não quis Pedro, para confiar a eles essa missão, esse trabalho espiritual. Deus quis quem? Paulo. Paulo, é você que vai realizar esse trabalho espiritual até o fim. É você que vai combater o bom combate, filho amado. É você que vai combater o bom combate. É muito linda a história de Paulo. É muito linda a história de Paulo. Isso dá até uma reunião. A história de Paulo. Porque de perseguidor ele passou a ser perseguido. Foi um escolhido para desbravar, para levar o conhecimento a muitos. Foi perseguido, passou por muitas privações, lutas por fora, temores por dentro, como ele conta. Foi levado ao terceiro céu, paraíso, para receber o evangelho das boas novas. Então, tem muita coisa para a gente aprender. São 14 epístolas, muita coisa para o nosso crescimento espiritual. Deus tirou Paulo da ignorância, das trevas, da falta de entendimento, e mostrou para ele, ó, é assim, 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 assim. Isso está descrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Deus me levou ao terceiro céu, paraíso. Lá eu ouvi tanta coisa, eu aprendi tanta coisa. Seguindo aqui, verso agora 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de quem? De Deus, e a devastava. Era mau, hein, o homem, ruim a beça. Era do tipo que tacava pedra. E colheu também. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente o quê? Zeloso das tradições dos meus pais, ou seja, a lei de Moisés. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou, pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Que lindo! Veja que Deus sempre usa alguém para iluminação dos nossos olhos, para as coisas espirituais. Deus sempre usa alguém para pregar o Evangelho. Paulo está dizendo, olha, Deus me escolheu para pregar o Evangelho. Tem pessoas que não gostam muito do assunto autoridade espiritual. Ah, isso não existe na graça. Como que não? Está aqui um exemplo disso. Deus me escolheu para pregar a graça. Então Deus sempre usa alguém, uma ferramenta, como diz lá em Romanos também, para levar o seu evangelho, a sua palavra, aos seus escolhidos. É o meu caso aqui agora. Por que eu estou aqui e você aí? Uma escolha de Deus. Deus quis assim. Isso é mistério de Deus. Ah, eu vou conversar com ele. Conversa.
Ele não vai te dizer por quê. Apenas Ele quer que você saiba, eu escolhi. O resto é departamento de quem? De Deus. Mas por que que o Senhor escolheu? Aí Deus não revela para ninguém. Não te interessa por quê? Por que que o pastor santo está pregando a graça e eu não estou? Mistério de Deus. Por que que tem muitas pessoas que gostam de ouvir a mensagem com ele e não gostam de ouvir comigo? Mistério de Deus aí, ô pastor. E eu tenho culpa? Isso aí é coisa de Deus. Deus quis assim. Bom, vamos agora a Colossenses. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 24. Tem mais para a gente aprender aqui. Acerca da escolha da parte de Deus na vida do apóstolo Paulo. E começa assim, amados de Deus, você que está aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Colossenses 1, 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de quem? De Deus. Que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de quem? De Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos, de gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer. Quem? Quem é que dá o entendimento? Quem escolheu Paulo para isso? Deus. Vai vendo. Atenção no que você está lendo, amado. Você também aí do outro lado. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança o quê? Da glória. Então Paulo foi escolhido para pregar a campanha corrente, diabo, inferno? Não. Mas para pregar o evangelho. Olha, Cristo está dentro de você. O Espírito do Senhor não está voando por aí não, Ele está em vós. Você é um liberto, um abençoado de todo mal. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Para este propósito, Paulo foi escolhido, para trazer os mistérios de Deus. Amém? E que eu recebo muitas pessoas se convertendo a este mistério, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de apresentarmos todo o homem perfeito em Cristo. Como é que nós estamos diante do Senhor? Perfeitos, justificados. Era essa a missão de Paulo. Você é um justificado, hein? Você é um justificado. Já foi perdoado do pecado de Adão. Mas não tem mais. Não, já foi. O sangue já trouxe a justificação. Você é um abençoado agora, uma pedra viva. E o sacrifício? Não, acabou. Velha aliança ficou para trás. O fim da lei foi Cristo. Então esse foi o chamado de Paulo, trazer essas informações e muitas outras, esse ensino ao povo, ao corpo de Cristo, ao povo da graça. Verso 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, quando Paulo recebe a graça de Deus, ele entra no descanso, né? Agora eu sou um escolhido, um predestinado, não preciso fazer mais nada, deita e morre. Foi assim? Não. Assim como eu fui dedicado na lei, na graça eu sou mais ainda, porque agora eu tenho a verdade de Deus dentro de mim. Agora eu sei que Deus é Espírito e verdade. Ele não está voando por aí, Ele está dentro de mim. Agora eu tenho esse conhecimento dentro de mim para passar para a igreja. Vós sois santuário do Deus vivo. E cuida desse corpo aí, hein? Porque se vocês não cuidar do santuário, Ele vem e recolhe o espírito de vocês, como Ele falou na carta aos Coríntios. Então essa é a missão dele. E essa é a nossa também. Então,
essa escolha não vem do homem. Ela vem de quem? De Deus. Em toda a história da Bíblia, sempre foi assim. Deus sempre escolheu pessoas para coisas especiais, para levar a sua palavra, para evangelizar, para alertar, para levar o reino de Deus. Sempre foi assim. No meio de muitos, foi assim com Paulo, foi assim com você, comigo, e nós estamos aqui hoje. Foi assim com Noé. Muita gente falou, é um louco, mas foi um escolhido para fazer o que estava fazendo. Escolhido por quem? Por Deus. Foi assim com Abraão, foi assim com José, com os profetas, Elias, Jeremias, passou um bom pedaço ruim, mas Deus foi fiel na vida dele, porque era um escolhido de Deus, para levar a sua palavra. Então sempre foi assim com Moisés. Você pensa que Deus escolheu Moisés porque não tinha outros para escolher? Tinha outros sim, mas ele quis Moisés. Tinha Arão para escolher, tinha muitas outras pessoas. Não era por falta de opção. Ah, não tem opção, então vou ter que ficar com tu mesmo. Só tem tu, vem tu. Como diz o outro. Não, tinha outros. Mas Deus quis Moisés. E olha que Moisés ficou retrucando. Olha, eu sou pesado no meu falar. Eu não sei me expressar bem. Já o meu irmão, ó, ele fala muito bem. Mas eu não quero o seu irmão, eu quero você. É você que eu escolhi. Eu posso usar a boca de Arão, mas você é o meu escolhido. É interessante essa história de Moisés. Deus quer ele, mas não é por falta de opção. É por escolha de Deus, é mistério de Deus. Mas por que Deus quer pessoas assim, pastor, que tem um histórico negativo, outros que você olha assim, mas não tem nem leitura? Não sei. Coisas de Deus. Vamos a esse ponto de Moisés, Êxodo, capítulo 4, a partir do verso 10. Olha só, é interessante isso. Vale a pena a gente ler. Êxodo, capítulo 4, a partir do verso 10. Depois você lê todo o capítulo em casa. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca, pelo amor de Deus, como diz o outro, e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Opa, pausa. Dizem que muitas pessoas estão cegas aí, é obra de Satanás. Ah, o fulano é cego, é o diabo, é um demônio. E o que é que está dizendo aqui na Bíblia? Que tudo isso está na soberania de quem? De Deus. De Deus abençoado. Isso é um entendimento muito importante que Êxodo 4, verso 11 nos dá aqui. Muito importante. Verso 12. Vai, pois agora eu serei com a tua boca, Moisés, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, lá vem ele. Envia outra pessoa. Manda outra pessoa, pelo amor de Deus. Eu serei com a tua boca, ensinarei. Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Manda qualquer um, mas menos eu. Eu não sirvo. Deus escolhe pelo coração, amém? Não é pela aparência. Não é essa coisa, tem muito estudo, esse aí eu vou usar para ser o meu grande pregador.
Eu não tenho sabedoria própria. Eu não tenho essa cultura toda que muita gente tem. E, no entanto, eu estou aqui. Deus quis, isso é mistério de Deus. Tem outros aí que foram estudar fora, teologia, fora do país, e fizeram isso e aquilo, e tem uma sala cheia de quadros, é diploma disso, é diploma daquilo, e disso e daquilo, sou formado de A a Z, para estar aqui no púlpito pregando. E entramos na Tua presença, Senhor. Sabe, aquela aparência de homem santo, aquele falar pausado, aquela mão que se estende lentamente. Então, meus irmãos, como eu havia dito a todos, como eu aprendi quando eu estudei teologia, que a família de Abraão, hoje eu vou mostrar para vocês quantos existiam na família. Existia o filho tal, o neto tal, e blá, blá, blá. Aí vai. Ai, meu Deus do céu. E eu aqui estou, sem nada disso, te pregando o amor e a graça de Deus. Louvado seja Deus. Voltando aqui às considerações do Moisés, então ele fala: Senhor, só tem certeza que o Senhor me quer? Porque esse vaso de barro aqui é problema, viu? Então se acendeu a ira do Senhor, diga a justiça. Eu estou certo o que eu estou fazendo, rapaz. Eu sei o que eu estou fazendo. Contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. É isso mesmo? Tu, pois, lhe falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis o quê? Fazer. Resumindo, olha, eu te escolhi, ponto final. Se não der para usar a tua boca em alguns momentos, eu uso a boca de Arão, mas você é o escolhido para a missão e ponto final. Estamos entendidos, Moisés? Sim, senhor. Já que o senhor quer assim, eu sou um vaso débil, fraco, não falo bonito que nem meu irmão, mas já que o senhor me quer, então tá bom. E assim foi. E assim foi com os profetas, e assim foi com Davi. Dentre tantos irmãos, Deus escolheu a Davi. Assim foi com Salomão. Davi tinha muitos filhos, mas Deus escolheu quem? Salomão. Eu quero você, Salomão. Mistério de Deus. Olha o que diz o primeiro livro de Crônicas, 29:1. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 1. Quem escolhe é Deus, não é o homem. Olha só. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu. Olha só. E ainda moço, inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Davi, abençoados, tinha muitos outros filhos, mas quem Deus escolheu para ser o substituto de Davi? Salomão. Escolheu Salomão. O único a quem Deus escolheu, porque eu tenho tantos filhos, mas Deus cismou que quer esse aqui. Para uma responsabilidade tão grande que vem pela frente. Conduzir um povo. É por isso que Salomão
Isso é lindo demais. Ele não pede riqueza, não pede livramento dos inimigos, não pede nada que é material. Deus, me dá entendimento, me dá conhecimento, para que eu faça a tua vontade do jeito certo. Aí Deus diz: eu me agradei do seu pedido, e vou dar o resto das outras coisas materiais, só por causa do seu coração. Estar aqui foi uma escolha de Deus. Você nessa graça e não na lei, Deus quis assim. Senão você estaria lá. E eu recebo você crescendo nessa palavra em nome de Jesus. Crescendo nesse evangelho. Então o mesmo que escolhe, sabe a hora certa de arrumar as coisas na nossa vida. Se Ele tem soberania para escolher, esse mesmo Deus tem poder de arrumar a nossa vida, a nossa família, o coração do fulano, do beltrano, abrir as portas que estão fechadas, prosperar a sua vida, te dar saúde, em nome de Jesus. Como também Deus sabe a hora certa de apresentar a pessoa certa para a nossa vida. Você que está solteiro, Deus sabe a hora certa de apresentar a pessoa certa para a sua vida. Porque na carne somos imperfeitos, não existe a pessoa perfeita, mas existe aquela pessoa certa. E na hora certa Deus vai te apresentar essa pessoa para você, em nome de Jesus. E paramos por aqui, e recebo você tendo o melhor dia da sua vida abençoado, em nome de Jesus. Bom dia a todos, e até a próxima reunião, em nome de Jesus. Sejam felizes, que você tenha um dia abençoado. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.